Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. A gente fica sentadinho ali uns 10 minutinhos e observa o rostinho de cada um. Muitos estavam impressos, não estavam? Ou não? A maioria, se não todos. E a gente, quando está num centro espírita, numa igreja, um local religiosamente elevado, a gente sempre entra em oração, não é mesmo? Pedindo as mais variadas coisas. E aí talvez venha aquilo que vai mais pegar o tema de hoje. Tudo aquilo que a gente pede na prece é atendido? Tudo aquilo que a gente precisa e pede na prece é atendido? Tudo aquilo que a gente quer ter e pede na prece é atendido? Isso a gente vai ver. Eu estou colocando a coisa dessa maneira para a gente verificar quanto é importante a gente orar. Sempre. Quando se fala de eficácia de alguma coisa, aquilo tem que dar resultado. Vocês já fizeram alguma prece que deu resultado? Como é que foi? Foi bom? Foi aquela sensação de posso tudo? Tudo posso naquele que me fortalece. Não está assim escrito no nome do Evangelho? E a gente começa a pedir coisas que às vezes não precisa. Alguém já pediu para ganhar na loteria aqui? Sejamos sinceros. Todos. Principalmente quando vê os boletos. Né? Poxa, se eu ganhar sozinho. Imaginemos uma pessoa ganhar sozinho um prêmio daquele tamanho. O que vocês fariam pela primeira coisa? Já pensaram nisso? Primeira coisa que vocês fariam. Segunda coisa é mais complicada do que a primeira. E assim sucessivamente. Porque cada vez que a gente faz uma prece pedindo algo, e esse algo acontece, a gente tem o quê? Responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. E aí é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicadinha. Todos fizeram e estavam em prece antes da gente começar a exposição dessa noite. Pediram coisas, pediram bens, pediram situações, pediram saúde, etc. e tal, que se forem atendidos, nós precisamos ver o que a gente vai fazer com isso. Vocês pensaram nisso antes de pedir? Agora ele fala, poxa, dá para voltar atrás um pouquinho, mudar um pouquinho a minha prece? Não dá mais, já fez. Desde que ela tenha sido feita do coração. Eu poderia pegar aqui um papel desse tamanho, redigir uma prece inteira linda, cheia de palavras, cheia de termos, enfim, e sentar no local e falar ela. Será que ela teria algum efeito? O mesmo efeito que uma prece feita do coração? Eu estou dando uma antecipadinha, que a gente vai ver isso aí mais detalhadamente durante a exposição desta noite. Então vamos lá. A prece, ela é um ato de adoração a Deus. Quando ditada pelo coração, é sempre agradável a Deus. Quando a gente fala leituras, a leitura, ela vem do coração da gente. Certa vez eu fui fazer uma exposição, aqui em Itajaí, inclusive, e ela falava sobre o Pai Nosso, a oração dominical. E era um pessoal bem simples, bem tranquilo. Olha, que beleza, vai ser muito legal. Falei, então é o seguinte, pessoal, comecei a falar a respeito da oração dominical, como é que ela foi feita, alguns tempos, blá, blá, blá. Vamos fazer a oração dominical? Vamos. Aí todo mundo ficou quietinho, vamos começar. Aí começou com o Pai Nosso que traz no céu, aquela coisa que a gente faz. Aí eu fiz uma coisa que eu devo mais ou menos ter que pagar durante umas próximas 5 gerações, no mínimo. 5 ou 10 encarnações eu vou pagar isso. Eu pedi para o pessoal parar no meio do Pai Nosso. Parou, aqui, agora um minutinho só, pessoal. Aí falei alguma coisinha qualquer e falei, vamos retomar de onde a gente parou? Ninguém conseguiu. Aliás, não vou mentir não, 2 pessoas conseguiram. As outras já tem umas 40, 50, não conseguiram. A prece, ela era automática. Ela não era do coração. As pessoas que estavam fazendo a oração, pensando na oração, conseguiram saber onde parou. Ah, parou em tal lugar. Ah, legal, vamos lá, vamos continuar. Quando a gente pensa nisso, que adorar a Deus não é você repetir palavras. É você conversar com Deus. Alguém já se imaginou conversando com Deus? Nós estamos fazendo isso agora. Nós estamos fazendo isso nesse exato momento. Nós fizemos isso também agora, um pouquinho antes de vir para cá. Aliás, enquanto a gente pensa, a gente está falando com Deus. Olha como é importante o pensamento. E cada coisinha que você pensa, ela sai e vai embora. Deus, que vê tudo, que sabe tudo, que está em todo lugar, recebe aquele teu pensamento. Fala, você está pensando nisso, então vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso. E assim vai, sucessivamente. Pensou, orou.
E a partir da prece, por meio dela, a gente pode fazer basicamente 3 coisas, segundo nos diz a doutrina espírita, que é louvar, pedir ou agradecer. Agradecer uma graça alcançada. É muito gostoso fazer isso. Já fizeram? É muito bom. É uma situação, nasce um filho, o filho está bonitinho, vou lá e agradeço. Nasce o filho não está tão bonitinho, vou lá e agradeço também, porque é uma oportunidade. Tudo a gente deve agradecer, agradece através da oração. E assim sucessivamente. Basicamente, a prece se resume a isso. Agora, vamos ver algumas coisas que a gente faz e que não seria muito interessante fazer. Vamos pedir agora a orientação de Emmanuel, no livro A Luz da Oração, em que ele fala a respeito da prece. A prece não é um processo de fuga. Processo de fuga. Cada um de nós tem a sua tarefa a cumprir, correto? Todos concordam? Eu vou pedir para Deus me tirar dessa aqui que eu não estou aguentando. É assim que funciona? A gente pode pedir isso na prece? Pode. Por que não? Vai ser atendido? Não. E se for atendido, na próxima encarnação pode vir uma coisa um pouquinho mais complexa. Então, muito cuidado. Não pode ser esse processo de fuga, como nos diz o orientador espiritual. Processo de você escapar de uma responsabilidade sua, Deus pode lhe atender, sim, se os desígnios dele não forem atingidos, se as eleitorais não forem atingidas. Pode você adiar alguma coisa? Pode, mas você só vai estar adiando. Será que nós hoje já não estamos colhendo aquilo que nós adiamos em encarnações anteriores? E agora chega nas nossas mãos e fala, vocês têm que fazer. Mas não está dando, está assim, está assado. E tem gente que faz pior, tem gente que foge dessa vida. Não quero falar a palavra, para não baixar o padrão. Mas foge da vida e fala, poxa, aí você tem que fazer aquilo. Mas estava muito difícil. Eu orei pedindo esse processo de fuga, eu orei pedindo para que mudasse. Aquilo estava no teu caminho, companheiro. Você tinha que fazer. Você tinha que arcar com aquilo. E tinha um monte de gente para te ajudar. Por exemplo, nós aqui hoje estamos um ajudando ao outro. Não somente os trabalhadores da casa. Todos que estão aqui estão vibrando, estão irradiando, estão pensando, e as ideias estão fluindo na cabeça de um pelo outro. E é legal um negócio desse, porque alguém pode ter lá atrás um pensamento, uma dúvida qualquer, isso está passando na cabeça, esse pensamento sai, vem na cabeça de outra pessoa, e isso tudo se interage, e os bons espíritos nos orientam. Por isso que é interessante a gente estar em silêncio mental. Porque se eu estiver aqui já pensando no capítulo da novela, ou no jogo de futebol para passar às 9h30, não vai adiantar nada. Se a gente fizer uma oração dessa maneira, não resolve. E aí nem o processo de fuga fica claro. Porque, olha, eu estou com um problema lá, eu quero escapar dele, mas a minha oração nem para isso consegue ser atingida. Além disso, o Emmanuel fala também que não pode ser uma porta de escape ao sofrimento. Alguém além de mim sofre aqui na casa ou não? Todos nós temos sofrimento. Afinal, estamos no mundo de provas e expiações, não é mesmo? Todos nós temos o nosso sofrimento. Um pouquinho maior, um pouquinho menor, assim vai. Mas não pode ser algo que a gente fuja desse sofrimento. E aí, como é que a gente pode entender essa porta de escape do sofrimento? Vamos lá. A gente passa por uma situação que nos faz sentir um certo desconforto. Uma situação que a gente vive no dia a dia, que seja trabalho, família, filho, seja o que for. E a gente, naquele sofrimento que a gente passe, a gente pede a Deus que a gente não precise mais passar por ele. Aí fala assim, pô, meu Deus do céu, isso aí é regenerativo para vocês, para nós. Então não dá para tirar o remédio. E às vezes o remédio incomoda um pouquinho, não é mesmo? Aquele remédio amargo, que nos faz, quando a gente ingere ele, mais sentir mal do que bem, mas depois ele nos cura. Então, quando a gente pensar em escapar desse sofrimento que nós podemos ter, a gente não pode esquecer que ele está sendo regenerativo para nós. Não podemos pedir isso numa prece. Que Deus nos atende e fala, tá bom, não tem problema. Você não está conseguindo superar isso. Vai para a próxima encarnação. Nos diz Emmanuel também que não pode ser um privilégio que nos tire as enfermidades retificadoras. Jesus já nos falava que seria melhor nós nascermos sem um braço, sem um olho, sem uma perna, do que nascer com ela e cometermos equívocos, cometermos escândalos, como diz o Evangelho. A enfermidade que nós estamos passando hoje, e todos nós temos, sem dúvida, aliás, tem aquela situação que fala, se você um dia acordar e não tiver nenhuma dor, é que você não está mais encarnado, você já desencarnou. Então, sempre é bom ter uma enfermidade, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, para a gente saber sentir-se vivo. Essa enfermidade que a gente está passando, ela nos cura, ela nos é regenerativa.
porque ela nos faz, através de um certo sofrimento, de uma certa dor, aprender coisas que no momento normal a gente não conseguiu aprender. Portanto, se nós temos hoje lições que estamos lidando com ela no dia a dia, vamos aprendê-las e cuidar dela o melhor possível. Porque se a gente não aprender essa lição, quando nós estamos aqui num planeta em que temos que aprender muita coisa para um dia poder ir para um planeta melhor, se a gente não conseguir aprender, talvez uma próxima venha uma situação um pouquinho mais complicadinha e uma enfermidade será necessária, uma limitação de qualquer coisa será necessária. A gente usa muito aquele exemplo dos chipófagos. Vocês já ouviram falar, né? Aquelas pessoas que nascem grudadinhas uma na outra. Quando foram se relacionar numa vida, não conseguiram. Tinham que fazer, não conseguiram. Foi aproximando o máximo que dava. Não se regeneraram. O que aconteceu com elas? Vocês vão nascer grudadas uma na outra. E a gente vê pessoas que vivem 30, 40 anos, até mais, grudadas uma na outra e são extremamente felizes. Aí fala, como assim é? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem aquilo que eles estão passando. A enfermidade é para o bem delas. Então, quando a gente está com alguma enfermidade, não pedir para Deus nos curar, mas sim que Deus nos dê forças para a gente conseguir superá-la. Nos diz Emmanuel também que essa nossa prece não pode nos isentar das lutas cotidianas. Não pode. E essas estão aí presentes. Todo dia elas acontecem. Elas aconteceram hoje, elas vão acontecer amanhã e vão continuar acontecendo, até quando for necessário. Jesus também falava para a gente de uma maneira bastante lúcida, bastante clara. Quando a gente pedia alguma coisa fora do script, para ele, vamos chamar assim, um pouquinho mais difícil, o tal milagre, né? Ele falava, não, a tua fé te curou. Quando ele fala, a tua fé te curou, ele fala, olha, vocês através da prece, da resignação, da aceitação da dificuldade que vocês estão tendo, vocês conseguiram superar essa luta cotidiana de vocês. Então, sim, vocês podem se ver livres disso. Ele falava das pessoas com enfermidades físicas. A gente pode expandir essas enfermidades para qualquer coisa do nosso dia a dia. E a gente vai entrar justamente nessa luta do dia a dia. E, finalmente, quando ele fala que a prece não pode ser trazida para os nossos caprichos pessoais. E aí vem toda aquela situação enorme que a gente já ouviu falar. Nunca fez, lógico, mas já ouviu falar. E às vezes a gente precisa de uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, e a gente pede, poxa Deus, eu poderia dar uma olhadinha nisso para mim, né? Vamos dar uma ajudazinha, que eu possa fazer isso. Poxa, fazer isso é meio complicado. Porque quando a gente começa a entrar para o lado material dentro de uma prece, a prece dificilmente vai ser atendida. E se for atendida, o que vem junto com ela, meu Deus do céu, não vai ser fácil não. Então, muita atenção, porque Emmanuel nos fala, no finalzinho, que fala assim, tem que se distribuir as forças para nós fazermos as coisas. Tudo isso, forças para a gente poder amanhã lidar com o dia a dia, no trabalho, em casa, com família, com vizinho, com tudo mais. E vizinho é uma coisa interessante, né? Eu estava vindo para cá agora, e a gente sai geralmente lá em cima da hora. E sair em cima da hora, você quer que o elevador esteja no andar, você quer que a rua esteja vazia, você não quer que tenha ninguém no seu caminho, que o GPS está certo direitinho o caminho. Não aconteceu nada disso. Só que a culpa não foi minha, foi deles, lógico. E a gente começa a pensar assim, poxa vida, mas se a gente ora, diz, Senhor, eu vou fazer hoje uma exposição doutrinária, eu estou orando para o Senhor que dê tudo certo. Fala, tá bom, sai mais cedo, pega um caminho melhor, faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha. E aí a gente fala, poxa mesmo, então eu estou vindo para cá, poxa, o trânsito está ruim. Como é que eu faço? Eu vou procurar um caminho melhor? Agora, você imagina você ficar parado no carro, esperando que tudo se resolva à sua frente, para que você consiga passar. Não vai resolver. Essas situações são interessantes, porque quando eu falo assim, não peça coisas que não vão ser úteis, peça coisas que, junto com as suas forças, poderão se realizar. Aí sim, aí tem valor. Aí tem aquele sucesso que a gente tanto espera da tal eficácia da nossa prece. E aí entra uma outra situação. Como e onde orar? Vocês fazem oração diária ou não? Diária mesmo assim, né? Só na casa espírita ou não? Em casa. Tem um cantinho de oração lá ou não? Agora tem uma novela lá que tem uma santa com um monte de coisa, tem até uma coisinha do lado, vocês viram aquilo? Meio doido. Mas, será que é preciso aquilo? Será que é preciso nós termos o nosso cantinho da oração em casa? Já pensaram nisso? As pessoas que têm o seu cantinho da oração estão fazendo coisa errada? Não. Muito pelo contrário. Mas
Aquilo é necessário? Eu vou chegar em casa hoje, vou tirar a mesa, vou afastar a cadeira, vou falar, não, aqui não vai fazer mais nada, eu vou fazer meu cantinho de oração, eu preciso fazer isso. Não, não é necessário. Porque a gente tem que fazer oração em qualquer lugar e com o nosso coração direcionado a Deus. Precisa de um lugar para fazer isso? Precisa de um momento específico para se fazer isso? Quantas pessoas aqui oram mais de 10 vezes por dia? Alguém? 10. Ainda bem que ninguém. Porque se tivesse uma pessoa fazendo isso, é aquela situação de vou orar em quantidade. É aquela pessoa que chega, faz oração a voz mais alta para Deus ouvir, como se Deus tivesse algum problema de audição. E aí não é. Orar significa você se comunicar com Ele, às vezes até sem dizer uma palavra. Já fizeram isso? Aquele momento que às vezes você está meio incomodado, Deus ajuda aí que está difícil. E a coisa começa a encaixar com a tua ação junto, lógico. Não é ajuda aí, bracinho cruzado na televisão, não. Vamos atrás, vou correr atrás e a gente vai conseguir resolver. Mas ajuda, num pensamento, isso é uma palavra. Então, quando ele fala como e onde orar, não se deve orar muito, não se preocupe em orar muito, porque não é pela quantidade de orações que você vai ser atendido. Não é assim, hoje eu vou rezar. Esse final de semana eu tive numa festinha de primeira comunhão. Legal, tá, vamos conversar com o cara da primeira comunhão. E conversar com o espírito é horrível, porque ele pergunta demais. E aí o que acontece? Falei, pô, como é que foi? Foi bom? Ah, foi legal, tal. E aí, como é que foi? O que você aprendeu a rezar? Aprendeu a rezar? Quais? Ah, tem o Pai Nosso. Ah, tem a Ave Maria. Falei, quais mais? Só. Quantos anos você fez de catecismo? 2 anos. Você só aprendeu, minha mulher me mandou, né? Você só aprendeu o Pai Nosso e a Ave Maria no catecismo? Poxa, vamos nós de novo, mais 5 encarnações, não deve passar nada. Não é orar muito, e não é orar todas aquelas orações que tem. É você conversar com Deus. Conversar dentro do coração de cada um de nós. E aí o Evangelho nos fala assim, não cuideis de pedir demais, além do que a gente pode dar conta. Nos diz também, orar em secreto. E a passagem no Evangelho também nos fala bem interessante daquele fariseu com aquele escriba. O escriba tinha vergonha de se dirigir a Deus. O fariseu, né, ia no meio da praça pública, levantava e orava para todo mundo ouvir. E Jesus falava, não faça como ele. Reze em secreto. Lá dentro do seu coração. Lá dentro, sem ninguém saber, sem ninguém ver. Aonde que ninguém, você sabe que vai estar lhe observando, além de Deus. E aí é interessante fazer isso, porque aquela conversa é sincera. É aquela conversa que parte do coração e chega onde tem que chegar. E chega onde tem que chegar de uma maneira lúcida, translúcida, clara, sem nada precisar estar intervindo ou explicando a oração. Nos diz também para nós perdoarmos antes de orarmos. As pessoas têm uma certa dificuldade de se relacionar com todo mundo, não é mesmo? Uma certa dificuldade, é uma coisinha pequena, que às vezes a gente não consegue olhar para a pessoa e já sente um certo incômodo, vamos chamar assim. Só que quando a gente for orar, a gente tem que perdoar essas coisas antes. Melhor é a gente nem ter se incomodado com isso antes. Porque se imaginar você falar com Deus, tendo alguma dificuldade com outra pessoa, como é que Deus vai aceitar e vai ouvir a nossa prece? Vá lá primeiro, se reconcilie, se acerte com aquela pessoa, com aquela situação, e depois venha orar. E quando a gente consegue fazer isso, a nossa oração flui. Então ele fala também, além de você orar em secreto, de você não orar demais, perdoe antes e seja humilde. Seja humilde. Humildade é uma coisa interessante, porque quando você consegue juntá-la, entendê-la e praticá-la, você se sente muito melhor. Porque você acaba tendo a tua essência, a tua origem, despertando dentro de você novamente. Porque nós somos simples, nós somos com pouco conhecimento ainda, mas a nossa origem é a origem da humildade. A origem da humildade é aquela situação do espírito. O espírito ele tem que ser humilde para sempre estar servindo. Aliás, Jesus também foi perguntado a respeito disso, qual era o maior entre nós? Lembram disso? E quando Jesus é questionado, ele fala, o maior é aquele que sirva mais. O que serve mais é o maior entre vocês. Então a humildade tem que ser nesse sentido. O quanto mais a gente puder trabalhar para o próximo, sim, a nossa oração será cada vez mais aceita e ouvida por Deus. André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos afirma que não há prece sem resposta.
Vocês acham isso bom ou ruim? Não há prece sem resposta. Para mim, isso é terrível. Concordam ou não? Imagina a gente ter um pensamento bem cuidado, a gente perdoar o próximo antes de orar, a gente ser uma pessoa humilde na oração, a gente poder fazer a nossa oração bem guardadinho ali e tudo mais, mas a gente pedir alguma coisa que a gente sabe que não vai ser bom para nós. E a resposta vir. A resposta virá da maneira e na proporção daquilo que nós realmente merecemos. E se nós pedirmos algo além do que aquilo que a gente pode ter, a resposta pode ser justamente o contrário daquilo que a gente está esperando. Já pensaram nisso? Imaginemos pedir uma saúde perfeita para nós. Uma saúde sem nenhum probleminha. E uma encarnação. E ela vier na próxima encarnação. Você vai nascer sem nada a reclamar, nada. O que será que vai ser pedido para nós como resposta da nossa oração que foi atendida? Muitos trabalhos, muita coisa a ser feita. E se nós não conseguirmos cumprir, como é que vai ser para nós? Nós vamos ser cobrados. Então, não há prece sem resposta, é uma afirmativa que nos coloca muita responsabilidade nas mãos. E uma responsabilidade que a gente tem que ter cuidado. Porque a hora que ela vier, fala, poxa, foi dado para você. A oração que você fez, lembra? Ali atrás, lembro. Foi dado para você, agora vamos fazer a coisa acontecer. André Luiz também fala, se Deus conhece nossas necessidades, para que a gente tem que conversar e para que tem que orar? E aí ele fala assim na sequência, as circunstâncias da vida não são fatalidades. Não são fatalidades. Então, além da gente orar, a gente pode mudar alguma coisinha naquilo que a gente está fazendo. Não precisa ser coisas muito complexas, coisas que vão mudar toda a ordem do universo, não. Mas coisas que podem alterar um pouquinho. Mas fala, para que eu tenho que orar? E sabendo que a minha oração vem com uma resposta de uma maneira ou de outra, por que eu tenho que orar se Deus sabe tudo aquilo que eu preciso? Ou então quando a gente fica um pouquinho de raiva, né? Não, Deus, eu não vou orar porque você sabe o que eu preciso. Para com isso. Para de querer que eu ore. Não, não é assim. Pedir a oração, fazer a oração, requisitar algo, é simplesmente você falar, Deus, eu sou humilde, eu não tenho uma dificuldade, eu estou lhe pedindo isso. Mesmo Deus sabendo tudo isso, Ele pode atender esse nosso pedido por mais dificuldade que tenha, desde que esse pedido não altere toda a circunstância ao nosso redor. Então a gente começa a entender um pouquinho melhor essa resposta que vem das nossas orações. Sim, elas virão. Talvez elas não venham do jeito que a gente queira. Basta pedir para poder obter? Não. Pois a providência sabe o que é melhor para nós. Podem pedir o que quiser, terão respostas, mas não achem que a resposta será aquela que nós estamos esperando. A providência divina sabe o que é melhor para cada um de nós. E aí começa a dificuldade. Ah, se vocês estão pedindo tal coisa, nós vamos dar algo parecido, vai acontecer algo parecido na vida, para começar a entender que aquela coisa ainda não é momento. E se a gente começar a entender bem essa situação, essa trama toda que acontece, a gente começa a ter a oração um pouquinho mais o quê? Como foi falado antes, humilde. Senhor, eu preciso morar, mas eu não quero morar, não preciso morar no palacete. Eu posso morar numa casa. Eu posso morar numa casa menor, posso morar numa taverninha pequenininha, não tem problema. Agora, Senhor, eu quero morar naquele apartamento de topo de prédio lá em Balneário Camboriú, de frente para o mar. Poxa, não. A providência sabe que isso para nós não é interessante nesse momento. Não porque aquelas pessoas que moram lá sejam ruins, não, em absoluto. Mas talvez para nós não fosse o melhor. A providência, sabendo disso, ela fala, não vou atender essa, mas eu vou dar para você uma moradia. Eu vou ajudar você a conquistar a sua moradia. E quando a gente pede em oração, a gente tem que ver que Deus sempre nos dá coragem, nos dá paciência, resignação, nos dá ideias, porque ajuda-te e o céu te ajudará. É simples essas coisas. Fazer isso acontecer na prática é até simples. Pedir coragem, alguém já pediu? Certa vez, numa exposição também, a pessoa veio pedir para mim, como é que eu conseguiria, perguntou para mim no meio da exposição, como é que eu conseguiria fazer para ter paciência? Alguém já pediu paciência aqui? Sim, acredito que sim. E pedir paciência não é a dificuldade. Quando se pede coragem, quando se pede resignação, é para nós termos condição de encontrar, de encarar aquela situação que nos exige paciência.
A prova é dada, a paciência nós vamos desenvolvê-la. E assim sucessivamente. Se estivermos hoje com alguma dificuldade mais complexa na nossa vida, vamos pedir não que aquilo se solucione. Vamos pedir as condições, que clareiem em nossa mente as condições para que aquilo possa ser resolvido. Por nós, pelo nosso mérito. Senão, qual seria a lógica de algo se a gente pudesse fazer assim? Poxa, venha e resolva. Sem o nosso empenho, sem a nossa dedicação, sem a nossa força. Não teria mérito nenhum. Qualquer outro novo obstáculo para nós iríamos apenas pedir que acontecesse a solução e estaria tudo resolvido. Amélia Rodrigues, ela tem uma mensagem muito linda, pela psicografia de Divaldo Franco, chamada Ensina-nos a orar. Essa frase, ensina-nos a orar, está também no Evangelho de Lucas. E quando a gente vai nessa frase, ensina-nos a orar, foi quando os discípulos de Jesus foram até eles e, vendo ele em oração, perguntaram: poxa, senhor, como é que o senhor consegue fazer isso? Ensina-nos a orar. E Amélia Rodrigues nos fala que nesse momento cria-se uma intercessão entre o divino e nós. Deixa de ser um solilóquio, uma conversa de um para o outro, e começa a haver um diálogo. Imaginemos nós, quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente declama a oração dominical, cada uma daquelas passagens, parece que são 7, não? Cada uma daquelas passagens, ela for pensada por nós, for vivida por nós naquele momento de oração. Ah, vai demorar um pouquinho mais? Que demore. Vai ser muito bom. E cada vez que a gente louvar a Deus, agradecer a Deus e pedir a Deus, vai ser algo sincero. Quando a Amélia Rodrigues fala que começa uma conversa entre aquele que pede e aquele que vai atender, e deixa de ser uma conversa de um para outro, de começar a haver o diálogo entre os dois, ela nos dá também essa responsabilidade. Ela fala: cada um de nós tem que saber pedir. E sabendo pedir, será atendido nas suas necessidades. Nem mais e nem menos. Se vai ser entendido ou não, é outra conversa. Mas será sim atendido. Terá a sua resposta. Peçamos hoje, portanto, aquilo que a gente mais necessita na vida, a Deus. Peçamos, mas peçamos de coração. Sabendo que Ele vai nos atender da maneira melhor para nós. E sabendo que se for exatamente daquilo que a gente for atendido, a gente pode ter, consequentemente, uma responsabilidade muito grande. E sabendo que se estamos preparados ou não para essa responsabilidade, entendamos aquilo que a Amélia Rodrigues nos disse. Esse diálogo está acontecendo. Não apenas no momento do pedido, não apenas no momento da oração, mas os momentos seguintes a que aquilo foi atendido. Hoje nós passamos a consequência da oração que fizemos ontem. E assim vai sucessivamente. E cada vez que orarmos melhor a Deus, essa oração será atendida. E a gente aprendendo com esse diálogo com o Pai, a gente, logicamente, terá haverão as dificuldades, haverão as perguntas, haverão os questionamentos. E é por isso que existe uma casa religiosa como essa, uma casa espírita como esta, em que a gente pode vir conversar, fazer cursos, entreter-nos com outras situações que vão nos dando as respostas a essas preces. Nós não estamos aqui de graça, nós não estamos aqui por uma dificuldade. Nós estamos aqui para aprender. E aprender significa cada vez mais dar aquele passinho adiante. Peça, bata, faça, e a porta vai se abrir. Jesus, aliás, nos fala que nós temos que participar com isso. Nós temos que bater na porta para que ela se abra. Já pararam na frente de uma porta e esperaram ela abrir? Não dá. Se você bate nela, se você pede a ela, sim, ela vai mostrar para nós o que tem que acontecer. E é justamente nessa situação em que nós teremos que viver. Orar. Fazer com que as nossas preces cada vez mais sejam eficazes naquilo que realmente nós precisamos, naquilo que nós precisamos de coração. Seja a dificuldade maior que for, peça. Deus é bom, Deus é justo e Deus é misericordioso. E certamente a cada um de nós olhará com aquele carinho, com aquele amor e irá nos atender nas nossas dificuldades. Muita paz a todos.